Nós pagamos para voar na classe executiva, não para sentar numa creche. Charles riu com escárnio, suas palavras provocando uma onda de sussurros de desprezo sobre Emma e seu filho pequeno. Emma apenas sorriu calmamente, segurando o filho perto sem responder. Mas poucos minutos depois, a voz do capitão soou pelo interfone. Atenção, passageiros, agora precisamos de orientação imediata da Conselheira de Segurança Aérea Internacional, a senhora Emma Carter. A cabine inteira ficou em silêncio enquanto Charles se recostava na sua poltrona. Seu rosto perdeu a cor. Emma sentou-se com a cabeça do filho encostada no seu ombro, sua mãozinha segurando um ursinho de pelúcia desgastado. Ela não levantou o olhar. Não se encolheu. Seus dedos acariciaram suavemente o cabelo do menino, e por um momento eram apenas os dois naquela cabine lotada, cercados pelo zumbido do avião e pelo peso de 100 olhares julgadores. A sala de espera da classe executiva era toda de madeira polida e cromo brilhante, mas parecia mais fria do que o ar lá fora a 3.000 pés. O suéter cinza liso e os jeans desbotados de Emma se destacavam contra os ternos sob medida e os vestidos de grife. Seu cabelo estava preso num rabo de cavalo simples, sem maquiagem, sem joias, exceto uma fina pulseira de prata na mão esquerda. Ela não pertencia àquele lugar. Pelo menos era o que todos pareciam pensar. O momento era pesado, e você podia sentir a mudança no ar como uma tempestade prestes a estourar. O silêncio de Emma não era fraqueza, era outra coisa, algo mais profundo. Ela embalava o filho suavemente, com roncos leves, quase inaudíveis sobre o barulho do motor. O anúncio do capitão ainda ecoava, mas ninguém ousava falar. Ainda não. Todos estavam esperando, observando, tentando entender como aquela mulher, aquela ninguém, com uma criança e uma mala surrada, poderia ser a pessoa de quem o capitão estava falando. Ei, se isso te toca, se você já sentiu a dor de ser julgado, tire um segundo, pegue seu celular, aperte o botão de curtir, deixe um comentário abaixo e se inscreva no canal. Significa muito compartilhar essas histórias com você, caminhar juntos por esses momentos. Vamos continuar. Charles se inclinou para a frente, seu relógio de ouro refletindo a luz de cima. Ele era o tipo de cara que entra numa sala e espera que ela se reorganize ao redor dele. CEO do Davenport Group International, magnata das finanças, sempre num terno que custava mais do que o aluguel da maioria das pessoas. Ele cutucou o homem ao lado dele, algum cara de fundo de investimento com cabelo para trás e um sorriso cínico. Deve ser um erro, Charles disse alto o suficiente para metade da cabine ouvir. Ela, uma conselheira de segurança? O que ela vai fazer? Mudar uma fralda e salvar o mundo? O cara do fundo de investimento riu e alguns outros se juntaram à risada, afiada como vidro quebrado. Olivia, a assistente de Charles, sentou-se do outro lado do corredor com as unhas perfeitamente feitas batendo na tela do celular. Ela era jovem, ambiciosa, o tipo de pessoa que abriria caminho até o topo e sorriria enquanto fazia isso. Aposto que ela usou uma passagem com desconto, Olivia disse, sua voz escorrendo de falsa pena. Quer dizer, olhe para ela. De que outra forma ela poderia pagar a classe executiva? Ela jogou o cabelo para trás, olhando em volta para se certificar de que seu público estava ouvindo. Uma mulher com um cachecol de seda por perto balançou a cabeça sussurrando para sua companheira. Ela parece mais uma empregada do que uma viajante de classe executiva. Você viu aquela mala? Provavelmente pegou num brechó. Um homem de blazer azul marinho, com os botões de punho brilhando como pequenos troféus, inclinou-se para a sua companheira de assento. Uma mulher com um colar de pérolas que gritava, dinheiro antigo. Sabe, são pessoas como ela que arruinam a experiência, ele disse, sua voz baixa, mas deliberada. Arrastando uma criança para a classe executiva, é como se ela estivesse zombando de nós. A mulher assentiu com os lábios franzidos. Honestamente, eles deveriam selecionar melhor os passageiros. Isso não é um ônibus. O filho de Emma mexeu seu ursinho de pelúcia, que escorregou um pouco, e ela o ajeitou sem olhar para cima. Os olhos do homem se fixaram nela, seu sorriso de desdém aumentando. Olhe para aquela bolsa, aposto que está carregando cupons lá dentro. Sua companheira de assento soltou uma risada seca que cortou o silêncio da cabine. Emma não reagiu. Ela apenas manteve os olhos no filho, ajeitando o cobertor sobre as pernas dele. Suas mãos se moviam de forma lenta e firme, como se ela estivesse se ancorando nele. Os sussurros ficaram mais altos, mais ousados, alimentando-se uns dos outros. Um homem de terno risca de giz se recostou, sua voz se espalhando. Pessoas como ela não pertencem a este lugar. Isso é classe executiva, não um voo de caridade.
Outra passageira, uma mulher com brincos de diamante que brilhavam demais, acrescentou: "É constrangedor, de verdade, arrastar uma criança assim para o nosso espaço." A cabine parecia uma matilha de lobos circulando, cada um testando até onde poderiam ir. Então, Emma levantou o olhar. Não para Charles, nem para Olivia, mas para a mulher com os brincos. Seus olhos estavam calmos, firmes como um lago antes de uma tempestade. "É mesmo?" ela perguntou, sua voz suave, mas clara. A mulher congelou, a boca semiaberta, como se tivesse sido pega roubando. A cabine ficou quieta novamente por apenas um segundo antes de Charles pigarrear e rir. "Ah, ela fala", ele disse, levantando sua taça de vinho. "Não se acostume, querida, você está fora de seu alcance." Uma comissária de bordo, não Clara, mas uma mais jovem e com as mãos nervosas, passou com sua bandeja, balançando um pouco enquanto servia as bebidas. Ela olhou para Emma, depois desviou o olhar. Rapidamente, como se tivesse sido pega, olhando para algo que não deveria. A mulher com o colar de pérolas percebeu e se inclinou para o homem de blazer. "Até a equipe sabe que ela está fora do lugar." Ela sussurrou alto o suficiente para Emma ouvir. "Aposto que estão envergonhados de servi-la." O homem assentiu, seus botões de punho brilhando enquanto ele ajeitava a gravata. "Provavelmente pegou o voo errado. Alguém deveria avisá-la." Os dedos de Emma pararam no cobertor do filho por um momento antes de ela ajeitá-lo novamente, seu rosto inalterado. Emma não respondeu. Ela apenas ajeitou o cobertor no filho e voltou o olhar para a janela, onde as nuvens se estendiam, infinitas e cinzentas. Mas havia algo na maneira como ela moveu os ombros, endireitando-os uma fração, seus dedos parando no cobertor, que dizia que ela não estava abalada. Ainda não. O avião zumbiu e os passageiros se recostaram, pensando que tinham vencido. Eles não tinham. Uma memória tremeluziu no ar, não dita, mas pesada. A mão de Emma tocou numa pequena foto guardada em sua bolsa, uma que ela não olhava há meses. Era ela mais jovem, ao lado de um homem com um uniforme de piloto, ambos sorrindo sob um céu de verão brilhante. Seu filho ainda não tinha nascido, mas você podia ver a promessa dele na forma como ela se inclinava para o homem, sua mão pousada no braço dele. A foto estava amassada e gasta de tanto ser carregada. Ela não atirou agora, mas seus dedos se demoraram, como se pudesse sentir aquele momento através do couro da bolsa. A comissária de bordo, Clara, caminhou pelo corredor, seus passos rápidos e decididos. Ela parou no assento de Emma, sua voz baixa, mas firme. "Senhora Carter, o capitão precisa falar com a senhora." Charles bufou, recostando-se no assento. "O que o capitão precisa dela? Para esfregar o chão do cockpit?" O cara do fundo de investimento riu novamente e Olivia gracejou. "Talvez eles estejam com pouco café lá atrás." Clara não sorriu. Ela apenas esperou, seus olhos fixos em Emma, que se levantou suavemente, entregando seu filho adormecido à comissária com um agradecimento silencioso. Ela caminhou em direção ao cockpit, seus passos firmes, sua mala velha deixada para trás como se não importasse. Enquanto Emma desaparecia atrás da cortina, uma mulher com um vestido vermelho sob medida, com o batom perfeito demais, virou-se para o homem ao lado dela. "Aposto que ela é apenas uma secretária glorificada," ela disse, sua voz afiada com certeza. "Eles chamam qualquer um de conselheiro hoje em dia." O homem, um tech bro, com um relógio inteligente que continuava a vibrar, assentiu. "É, provavelmente alguma contratação de diversidade, sabe como é. Marcam uma caixa, dão um título a ela." Ele tocou no relógio, sorrindo de lado. "Ela não está enganando ninguém com aquela criança e aquela roupa." A cabine zumbia em concordância, os passageiros se alimentando do desprezo uns dos outros, suas vozes ficando mais altas como se a ausência de Emma lhes desse permissão. Os passageiros sussurravam enquanto ela passava. "Por que ela?" disse um cara de suéter de cachemira que parecia passar os fins de semana em um iate. "O que ela tem de tão especial?" murmurou o outro. Uma mulher com uma bolsa de grife agarrada com força em seu colo. A cabine zumbia de perguntas, mas Emma não se virou. Ela se moveu como alguém que sabia exatamente para onde estava indo, mesmo que ninguém mais soubesse. Clara a seguiu, carregando-se o menino que se mexeu, mas não acordou, com o ursinho de pelúcia pendurado num braço. Um homem com uma bolsa de laptop elegante, sua postura rígida de alta importância, inclinou-se para sua companheira. Uma mulher com um broche de pérolas. "Ela provavelmente está apenas buscando papéis para o verdadeiro conselheiro," ele disse, sua voz escorrendo de condescendência. "Olhe para ela. É mais babado que chefe." A mulher assentiu, seu broche brilhando enquanto ela ajeitava o cachecol.
Exato. Eles estão deixando qualquer um entrar hoje em dia. É uma desgraça. O filho de Emma se moveu nos braços de Clara, sua mãozinha agarrando o ursinho de pelúcia mais forte, e os olhos de Clara piscaram em direção aos passageiros, um aviso silencioso que eles não captaram. No cockpit, o capitão estava com o rosto sério, mas gentil. Ele entregou a Emma um fone de ouvido e ela o colocou sem dizer uma palavra. O copiloto olhou, seus olhos se arregalando apenas uma fração antes de se conter. Senhorita Carter, o capitão disse, temos uma situação. A aeronave não identificada em nosso radar, precisamos de sua contribuição. Emma assentiu, seus dedos já se movendo sobre as comunicações via satélite. Sua voz baixa e firme enquanto ela falava em códigos e protocolos que os passageiros jamais entenderiam. De volta à cabine, os sussurros ficaram mais altos, mas eram diferentes agora, menos certos, menos cruéis. Algo estava mudando. Quando Emma retornou, a cabine observou cada movimento dela. Ela ajeitou o filho de volta em seu colo, sua mãozinha alcançando a manga dela. Um homem de terno de linho, com os óculos de sol na cabeça como se ainda estivesse em um resort de praia, inclinou-se para o outro lado do corredor. Então, o que foi aquilo? Ele perguntou, seu tom metade curioso, metade zombeteiro. Você é algum tipo de VIP ou apenas boa em atender telefones? Os passageiros ao redor dele deram risadinhas esperando que ela tropeçasse. Emma olhou para ele, seus olhos firmes, e disse, você descobrirá em breve. Sua voz era baixa, mas carregava um peso que fez o homem se recostar, seus óculos de sol escorregando um pouco. Charles não estava pronto para desistir. Ele se inclinou para esta frente, sua voz se espalhando sobre o zumbido do avião. Título honorário, aposto. Ele disse alto o suficiente para todos ouvirem. Eles dão isso de graça hoje em dia. Não significa que ela seja alguém. Olivia assentiu, seu sorriso frágil. Exato. Se ela fosse realmente importante, não estaria presa fazendo de babá na classe executiva. A mulher com os brincos de diamante se intrometeu, sua voz mais suave agora, como se estivesse tentando convencer a si mesma. Talvez ela apenas tenha assinado algum contrato menor. Você sabe como eles inflam os títulos? A cabine riu, mas a risada era mais fraca desta vez, menos segura. Os olhos de Emma piscaram por um momento e pousaram em Charles. Eram frios, afiados, como se ela pudesse ver através dele. Ela não disse uma palavra. Não precisava. Seu silêncio era mais alto do que qualquer coisa que eles pudessem lançar contra ela. A cabine parecia menor agora, como se as paredes estivessem se fechando sobre as pessoas que falaram cedo demais. Clara passou novamente sua bandeja vazia desta vez e deu a Emma outro aceno. Este mais longo, mais deliberado. Era um sinal e os passageiros o viram. O avião atingiu um trecho de turbulência o suficiente para fazer as taças de vinho tilintarem e as lixeiras do teto chacoalharem. Alguns passageiros ofegaram, mas Emma não se encolheu. Seu filho se mexeu, murmurando algo em seu sono, e ela sussurrou de volta, sua voz suave demais para ser ouvida. Clara passou novamente, desta vez carregando uma bandeja de refeições. Quando chegou à fila de Emma, ela parou, colocando um copo de água com um pequeno e respeitoso aceno. Foi sutil, mas caiu como uma pedra na cabine. Charles percebeu. Sua mandíbula se apertou, mas ele não disse nada. Ainda não. O serviço de jantar começou, e a cabine se encheu com o tilintar de talheres e o cheiro de frango cozido demais. O filho de Emma acordou, esfregando os olhos, e esticou a mão para a água. Sua mãozinha bateu no copo e ele derramou na mesa da bandeja, encharcando a borda do suéter de Emma. Charles atacou em um segundo. Nem mesmo consegue ensinar boas maneiras ao filho, ele disse, sua voz alta e presunçosa, incomodando toda a cabine daquele jeito. Olivia riu, seus olhos brilhando. Que mãe desleixada, que vergonha sentar com a gente. O cara do fundo de investimento balançou a cabeça murmurando. Provavelmente abandonada pelo marido, por isso ela é tão miserável. Uma mulher com um casaco de cachemira, seu perfume pesado no ar, inclinou-se para o seu companheiro. Um homem com um Rolex que refletia a luz. Sabe, é triste, ela disse, sua voz com falsa simpatia. Ela provavelmente está se virando, pensando que este voo é a grande chance dela. O homem assentiu, seus olhos passando para os tênis gastos de Emma. Aposto que ela está aqui com o dinheiro de outra pessoa. Caso de caridade, provavelmente. O filho de Emma olhou para cima, com os olhos arregalados, e ela o puxou para perto, suas mãos firmes em seu peito. Está tudo bem, amigo? Ela murmurou, sua voz suave, mas firme. A cabine,
Observava, seus olhos se movendo entre ela e uns e outros, o ar denso com perguntas não ditas. Um homem com um terno risca de giz sob medida, com os botões de punho gravados com suas iniciais, inclinou-se para a mulher ao lado dele, seus brincos de ouro balançando enquanto ela assentia. Ela provavelmente é apenas uma mãe solteira que deu sorte, ele disse, sua voz baixa, mas afiada. De jeito nenhum ela tem poder real. Olhe para aquela criança, ele é o mundo dela inteiro, não algum título chique. A mulher sorriu com desdém, ajeitando os brincos. Certo. Ela está se agarrando àquele menino como se fosse sua única conquista. Os dedos de Emma se apertaram levemente no cobertor do filho, seus olhos fixos nele enquanto ele brincava, alheio ao veneno no ar. O avião navegou, o zumbido do motor, firme agora. O filho de Emma estava acordado, brincando calmamente com seu ursinho de pelúcia, seus dedinhos traçando as partes gastas. Emma o observou, seu rosto suavizando pela primeira vez. Mas havia algo mais em seus olhos, um peso que não estava lá antes. Ela esticou a mão em sua bolsa, seus dedos tocando aquela foto antiga novamente. Desta vez, ela a atirou por apenas um segundo, olhando para o homem no uniforme de piloto. Seu filho olhou para cima, apontando para o urso. Papai me deu isto, ele disse, sua voz pequena, mas clara. Emma assentiu, guardando a foto. Eu sei, amigo, ela sussurrou. Um homem com um colete sob medida e um sorriso presunçoso, o tipo que sempre tinha uma história sobre seu último negócio, inclinou-se para o outro lado do corredor em direção a Olivia. Aposto que ela está aqui apenas pelas bebidas grátis, ele disse, alto o suficiente para Emma ouvir. Olhe para ela. Provavelmente nunca voou nada além de classe econômica. Olivia sorriu com desdém, passando o dedo pelo celular. Ela está fora de sua profundidade, tentando brincar com os grandes. O homem riu, ajeitando para o colete. Deveria ter ficado na classe econômica com aquela criança. A mão de Emma parou em sua bolsa, sua mandíbula se apertando apenas uma fração, mas ela não disse nada, seu foco de volta no jogo tranquilo de seu filho. Charles não tinha terminado. Não completamente. Ele se inclinou para a frente, sua voz escorrendo de falso charme. Ei, eu sempre confiei em você, ele disse alto o suficiente para a cabine ouvir. Só uma brincadeira mais cedo, certo? Olivia forçou uma risada, seus olhos se movendo rapidamente. Estávamos só brincando, nenhum mal foi feito. A mulher com a bolsa assentiu rapidamente. Temos sorte de ela estar aqui. Mas suas palavras soaram vazias, como se estivessem tentando encobrir algo. Charles deslizou seu cartão de visita para o outro lado do corredor, seu sorriso tenso. Deveríamos colaborar. Posso te oferecer oportunidades. Emma olhou para o cartão, depois para Charles. Você está enganado, ela disse, sua voz suave, mas definitiva. Não preciso de oportunidades suas. Ela empurrou o cartão de volta, seus dedos firmes. O sorriso de Charles vacilou e ele se recostou, suas mãos apertando os apoios de braço. A cabine observou, esperando seu próximo movimento, mas ele não tinha mais nada. O ar estava denso de tensão, e pela primeira vez os passageiros não estavam sussurrando sobre Emma. Eles estavam sussurrando sobre ele. Uma mulher com um corte de cabelo elegante e um cachecol de grife, o tipo que sempre conhecia as pessoas certas, inclinou-se para seu companheiro de assento, um homem com uma camisa branca impecável. Ela provavelmente é apenas uma figura de proa, ela disse, sua voz afiada de confiança. Títulos como esse não significam muito. Provavelmente o conseguiu por conexões. O homem assentiu, seus botões de punho brilhando enquanto ele bebia seu uísque. Alguma ninguém burocrática. Aposto que ela está aqui apenas para a foto. O filho de Emma deixou cair o ursinho de pelúcia. E enquanto ela se curvava para pegá-lo, seus olhos encontraram os da mulher, firmes e inflexíveis, antes de ela desviar o olhar. Um homem de terno carvão, sua pasta monogramada com suas iniciais, inclinou-se para sua companheira, uma mulher com uma bolsa de veludo. Ela provavelmente está fingindo, ele disse, sua voz grossa de desdém. Ninguém tão importante se veste assim, é tudo uma encenação. A mulher assentiu, sua bolsa brilhando na luz fraca. Exato, ela está tentando demais parecer humilde, o poder real não se esconde. O filho de Emma riu suavemente e ela lhe entregou um pequeno avião de brinquedo de sua bolsa. Seus movimentos calmos, seu silêncio, uma parede contra as palavras deles. A voz do capitão veio pelo interfone novamente, desta vez com uma tensão.
Senhoras e senhores, acabamos de receber notícias, o Davenport Group está sob investigação internacional. As palavras atingiram como uma onda de choque. Os passageiros se viraram para Charles com os olhos arregalados. O que está acontecendo? O cara do fundo de investimento perguntou, sua voz afiada. O rosto de Charles perdeu a cor, suas mãos tremendo enquanto ele esticava a mão para o telefone. Emma esticou a mão para sua bolsa, tirando uma pequena pasta. Ela a abriu, revelando credenciais que brilhavam sob as luzes da cabine. Conselheira de Segurança Aérea Internacional, investigadora-chefe, Supervisão Financeira Global. Uma mulher de blazer sob medida, sua postura gritando confiança de sala de reuniões, inclinou-se para o homem ao lado dela. Um cara com uma gravata de seda e um sorriso cínico perpétuo. Ela provavelmente está exagerando seu papel, ela disse, sua voz baixa, mas cortante. De jeito nenhum alguém como ela está no comando. O homem assentiu, ajeitando a gravata. Aposto que ela é apenas uma fachada. Alguém mais está puxando as cordas. O filho de Emma riu brincando com o ursinho e ela sorriu para ele, sua mão firme enquanto ela colocava um fio de cabelo perdido atrás de sua orelha, ignorando os sussurros. Charles a encarou, sua boca se movendo, mas nenhum som saindo. Você é a encarregada. Ele finalmente conseguiu, sua voz mal um sussurro. Emma deu um leve aceno, seus olhos nunca o deixando. Sim, ela disse, e você acabou de revelar seu verdadeiro caráter para mim. A cabine ficou em silêncio, o tipo de silêncio que parece prender a respiração. O telefone de Olivia vibrou e ela olhou para ele, seu rosto empalidecendo. O cara do fundo de investimento desviou o olhar, suas mãos se mexendo. A mulher com os brincos de diamante agarrou sua bolsa, os nós dos dedos brancos. Um homem com uma pasta de couro, seu ar de superioridade tão polido quanto seus sapatos, inclinou-se para sua companheira de assento. Uma mulher com uma pulseira de ouro que tilintava suavemente. Ela provavelmente está amargurada, ele disse, sua voz presunçosa. É por isso que ela é tão quieta. Ninguém quer uma mulher assim. A mulher assentiu, sua pulseira pegando a luz. Exato. O poder não significa que ela é feliz. Olhe para ela, sem anel, sem vida. A mão de Emma pousou no ombro do filho, sua pulseira de prata brilhando fracamente, seu silêncio mais alto do que as palavras deles. Charles não tinha terminado. Não completamente. Ele se inclinou para a frente, sua voz aumentando desesperada. Ninguém realmente a respeita, ele gritou, as palavras ecoando na cabine. Eles só querem seu poder. Olivia sussurrou, sua voz mal audível. Uma mulher fria como ela nunca conhecerá o amor. A mulher com a bolsa murmurou. Ela pode salvar o mundo, mas quem a amaria? Charles sorriu de escárnio em sua última tentativa. Você vai morrer sozinha. A cabine ficou pesada, como se as palavras estivessem tentando arrastar Emma para baixo com eles. Uma mulher com uma bolsa de laptop elegante, seu ar de privilégio corporativo inconfundível, sussurrou para seu companheiro, um homem com um lenço de bolso monogramado. Ela vai falhar e se queimar, ela disse, sua voz afiada com certeza. Um poder assim não dura para alguém como ela. O homem assentiu, enxugando a testa. Ela é um flash na panela. Espere até os verdadeiros jogadores entrarem em ação. O filho de Emma bocejou, aninhando-se mais perto, e ela ajeitou o cobertor. Seus movimentos deliberados, seu silêncio, um escudo contra as palavras deles. Ela não se encolheu. Ela apenas olhou para Charles, seus olhos firmes, seu rosto calmo. Seu filho esticou a mão para a dela e ela a apertou suavemente, seu polegar roçando os dedinhos dele. O silêncio se estendeu, pesado e ininterrupto, até que a porta do cockpit se abriu. O capitão saiu tirando o boné. Seu rosto era familiar, não apenas pelo uniforme, mas de algum lugar mais profundo, mais antigo. Ele caminhou direto para Emma, seu passo seguro, e pegou a mão dela. Senhoras e senhores, ele disse, sua voz baixa, mas imperativa, eu não sou apenas o seu capitão. Eu sou o homem que esperou 10 anos por ela. A cabine explodiu em suspiros, murmúrios, choque. O capitão olhou para Emma, seus olhos suaves. Obrigado por voltar, ele disse. Nosso filho vai ficar orgulhoso. O filho de Emma olhou para cima com o ursinho de pelúcia firmemente agarrado e sorriu. Charles desabou em seu assento, seu rosto cinzento, seu império desmoronando sob o peso de suas próprias palavras. Olivia olhou para seu telefone, onde um alerta de notícia piscava. CEO do Davenport Group sob investigação. O telefone do cara do fundo de investimento também vibrou.
Uma mensagem de sua empresa o retirando como cliente. A mulher com os brincos de diamante se virou. Seu contrato de patrocínio foi cancelado. Seu nome nas tendências por todas as razões erradas. Emma se levantou, levantando o filho em seus braços. A cabine observou enquanto ela caminhava em direção à frente, seus passos firmes, sua mala velha deixada para trás. Os passageiros começaram a aplaudir, suavemente no início, depois mais alto, enchendo o ar. Ela não olhou para trás. Não precisava. Seu silêncio disse tudo. Sua força, sua graça, sua verdade. O avião desceu, as luzes da cidade abaixo entrando em vista, e Emma segurou o filho perto, a mão de seu marido em seu ombro. Para todos que já foram julgados, que já foram desprezados, que já sentiram a dor de palavras destinadas a te quebrar, isso é para você. Você não estava errado. Você não estava sozinho. Você carregou sua verdade assim como ela fez e você continuou. De onde você está assistindo? Deixe um comentário abaixo e aperte seguir para caminhar comigo através da dor, traição e, finalmente, cura.